got a key to the highway, yeah. People now we're about to go. I gotta leave here running, walking as moves too slow. I gotta leave this town, leave my happy home. Boa tarde. Bom, tudo na minha vida eu fiz por improviso, né? Desde criança, nos tempos de escola, quando o professor passava um trabalho, eu não decorava a fala, e quando era véspera da apresentação do trabalho ou véspera de prova, eu estudava, entendia a matéria e aí falava do meu jeito, né? Eu não entendo isso como uma desorganização, não, nem falta de responsabilidade. Eu acho um excelente exercício de criatividade, na verdade. Então, inclusive, todo o meu jeito de pensar a música e de fazer música, ele é pautado nesse improviso. Então, quando eu recebi o convite para participar aqui do TEDx, eu fiquei lisonjeado, claro, né, porque todo artista realmente que se preze e que trate a arte como ela é mesmo, como arte, ele não está em busca de fama nem de riqueza, ele está em busca de reconhecimento. Então, quando recebi o convite, eu, poxa, TEDx, poxa, que massa, fiquei morto de feliz. Um minuto depois, fiquei nervoso, né, muito nervoso, e fiquei pensando, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu vou decorar uma fala, eu vou escrever tudo direitinho, ficar estudando e ensaiando em casa para apresentar, vou ler, como é que eu vou fazer? E aí, de repente, eu pensei, não vou me boicotar, né? Não vou ser como eu realmente sou, me vestir como eu sou, do jeito que eu me visto, e falar aqui no improviso. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha história de vida, embora muito novo, é uma história que já teve um bocado de coisa bacana, e espero que sirva de alguma maneira para empolgá-los, para instigá-los, né? Principalmente quem quer seguir na carreira artística, não só de músico, né? Seja qual tipo de expressão de arte que seja. Então, vamos começar, né? Opa. Então, vocês estão vendo aí na foto a Lúcia Menezes, que é minha mãe, cantora. Ela é minha maior apoiadora, né, desde quando eu comecei a tocar e até hoje ela me incentiva e é uma das minhas grandes influências. Quando a mamãe cantava no coral da UFC, eu estava na barriga dela, então acho que de alguma maneira essa música chegou para mim, né? E assim, peguei também muito dela essa questão da presença de palco, de ser brincalhão, de ser gaiato. Quem já assistiu algum show sabe como é que funciona, porque a mamãe também ela tem uma desenvoltura bem legal, então de tanto assisti-la, acabei pegando um pouco disso. Mas criança não imita mãe, né? Criança não imita pai, criança imita o irmão mais velho. Então, o Eduardo, quando ele era adolescente, ele gostava de rock, né? E eu, criança, fui imitá-lo, né? Então, eu comecei a gostar de rock e desde então não larguei mais essa onda de querer ser guitarrista, né? Mas no caso nunca passei a estudar. Aos 11 anos de idade aconteceu uma coisa bem interessante. Duas coisas interessantes. Três. Eu não decorei, né? Três coisas interessantes. A primeira foi que lá em casa tinha uma guitarra com uma corda só, uma guitarra horrível, toda quebrada, que era do meu irmão. Por que estava com uma corda só, eu não sei, acho que foi quebrando e ele não comprou outra, não sei. E aí estava parada lá em casa. Um amigo meu de infância, o Eduardo Ravi, ele tinha entrado num curso de violão, já estava tocando umas coisinhas, chegou morto de feliz para me mostrar tocando e tal, e que ele sabia que eu gostava de rock e tudo. E aí ele me apresentou o método que ele estava aprendendo, que era um método bem simples, mas eu acho extremamente eficiente, porque eu acho que quando você vai apresentar qualquer coisa para criança, ainda mais quando se trata de arte, se você joga um monte de teoria para ela não vai se interessar. Agora, se você dá a chance dela de realmente pôr a mão na massa, ela vai se interessar, né? E aí, no caso, o método era simples, besta, mas bem eficiente. Era mais ou menos assim, eram números, né? Cada número com
com dois algarismos. E, por exemplo, o primeiro número significava corda, né? Imaginando aqui que a guitarra... Imaginando não, ela está aqui, são 6 cordas. De baixo para cima a gente conta a primeira como... O número 1 como sendo a primeira, mais fininha, né? Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos as casas do instrumento, né? Que dependendo de onde a gente vai, a gente aumenta um tom, desce meio tom, sobe meio tom. Enfim, então, supondo que o número seja 10. É número 1, casa 0. Não existe casa 0, né? Casa 0 seria a corda solta. Então, 10. Número 12, corda 1, casa 2. Número 14, corda 1, casa 4. Número 17, corda 1, casa 7. Número 17, corda 1, casa 7. Número 14, corda 1, casa 4. Número 15, corda 1, casa 5. Então essa foi a primeira música que eu aprendi, Asa Branca. Peguei a guitarra de uma corda só, porque não precisava de mais do que uma corda. Eu aprendi a tocar Asa Branca de uma corda só. Cheguei para a mamãe, mostrei. Mãe, aqui, toquei Asa Branca para ela. Ficou morta de feliz. Meu filho, que lindo e tal. Mãe, eu quero um violão. Não, eu quero tocar guitarra. Aí a mamãe, não, primeiro você tem que aprender violão para depois passar. Porque no nosso tempo, ó. Falou velho, ó. Bem novinho. Quando eu era mais novo, né, até a época ainda que eu estava estudando, você começava no violão, depois ia para a guitarra. Hoje em dia não tem mais essa besteira, né? E aí, comecei no violão. Então a mamãe e meu pai, eles racharam um violão, péssimo, horrível, mas era o que tinha para a época e realmente ele mudou minha vida. A segunda coisa interessante que aconteceu, quando eu tinha 11 anos de idade, já estava mais pertinho dos 12 já estava estudando uma guitarrinha em casa. Eu gostava de ficar improvisando em cima das coisas de rock, né? Eu pulei, já estou falando a terceira. Volta para a segunda. A segunda é o seguinte, meu irmão chegou em casa com um disco de blues, né? E eu não gostei, escutei e não gostei. Achei muito leve, eu estava acostumado com rock, com porrada, com barulho, e aí não gostei. Beleza, o disco ficou lá no cantinho. Essa era a segunda coisa. A terceira coisa agora, voltando. Eu gostava de colocar os discos de bandas de rock para ficar tocando e acompanhando. Lá em casa tinha uma caixa de som emprestada, a guitarra já não era mais aquela de uma corda só, hein? Já era uma coisinha mais massa. E a gente tinha uma caixa emprestada, uma caixa de som bem ruinzinha, e ela pegava interferência da rádio universitária, porque eu morava no Benfica, próximo à rádio. E aí eu tocando aqui o meu rock and roll e tal, de repente eu parei de tocar e comecei a escutar uma musiquinha, achei interessante, comecei a tocar junto. Era blues, era o programa Encontro com Blues, que tem até hoje, até hoje passa. E aí as pessoas... Quando eu conto essa história, as pessoas ficam perguntando, elas não acham que é verdade. Poxa, não é verdade? É verdade. Assim, quem interpreta acha que é coisa do destino. Eu acho que só foi uma coincidência muito boa. Então, desde então, foi minha paixão à segunda vista, que eu digo pelo blues, né? Foi a segunda vez que eu vi, segunda vez que eu gostei. Desde então, não larguei mais o osso, né? E comecei a pegar gosto pela música, trabalhar profissionalmente por volta dos 16, 17 anos. Cursei Direito. Cursei administração, larguei os dois, porque eu ficava me enganando, né? Eu mesmo me enganava e algumas pessoas também me forçavam a me enganar. Porque escolher a profissão de música, a gente sabe que é uma profissão bem difícil, né? Mas acho que, como qualquer outra, né? O pessoal que tem essa ideia de ficar dizendo que música não dá certo, pelo contrário. Enfim, estava falando com a mamãe ontem no telefone, mamãe que sempre me incentiva, disse, meu filho, quando você estiver falando lá, você diga que você conseguiu suas coisas sozinho. Porque ela é cantora, né? Mas foi realmente assim, sozinho não é. Assim, eu aprendi a tocar sozinho, praticava sozinho, mas a gente pegava uma aula aqui, uma outra aula acolá, um amigo que tocava guitarra te ensinava alguma coisa. Mas realmente sozinho, né? Quem estava ali atrás nos bastidores estava vendo que eu estava todo tempo tocando no camarim, porque eu sou verminoso mesmo. Passo horas tocando. E, enfim, onde é que eu estava? Sim, a mamãe pediu para eu dizer isso. Porque a mamãe, ela me dá todo o apoio, né? Me ajudou, me fez acreditar. Quando eu quis entrar nessa história de música, ela já desde o começo me deu força. O papai não, meu pai não deixou. Mas aí depois o papai, ele realmente entendeu, ele viu que era isso que eu queria. Larguei essas faculdades, entrei na faculdade de música, não completei também. Mas é porque eu me mudei, eu tive que me mudar. Mudei para São Paulo, já estou lá há 3 anos, aí, mas eu vou retomar um curso lá. Mas é porque o ambiente acadêmico, ele me poda muito, sabe? Mas... Mas no colégio eu me dava muito bem, viu? No colégio eu era bacana.
Só brigava muito, era muito briguento. Hoje em dia eu tenho uma briga, eu passo correr. Enfim. Então vamos lá. Quando eu fiz 21 anos de idade, eu tive um plano, né? O plano era viajar para Chicago, nos Estados Unidos, que é a meca do blues elétrico, para beber o blues da fonte, né? Eu não falava nada de inglês, nada, 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 nada. O dólar estava R$3. E aí reuni a família, conversei, a gente conseguiu um jeito de ir. A desculpa era que eu estava indo para estudar inglês. Preciso estudar inglês, meu inglês é muito ruim hoje em dia. O inglês é necessário para toda e qualquer profissão e tal, não sei o quê. Essa época eu acho que eu ainda estava na faculdade, ainda estava na administração, acho. Enfim, fui, viajei, sem falar nada de inglês, sem conhecer ninguém. Cheguei lá, já no dia, no aeroporto, tive problemas com a imigração, acho que eu tenho essa cara de árabe, cearense, mas com cara de árabe. Deve ter algum parentesco com Fagner aí, não sei. E, enfim, tive esse problema lá, e quando cheguei no albergue, eu fiquei morando num albergue muito simples, mas eu escolhi ele porque ele ficava próximo de 2 bares de blues bem famosos, que é o Kingston Mines e o Blues on Halsted. Fui para esse albergue, né, e fiquei lá e tal, e tive problema também, enfim. Fiquei triste pra caramba, porque não tinha amigo, não tinha nada, chorava todo dia, querendo voltar. Aí cheguei no primeira semana eu queria voltar. Mas enfim, no primeiro dia eu toquei no Blues on Halsted, toquei no Kingston Mines, ficavam próximos. Ganhei a entrada VIP do Kingston Mines, entrava de graça, sem pagar nada. E foi realmente muito bacana essa minha ida a Chicago, porque foi só alegria, assim. Tristeza por um lado, de saudade da família, de casa, saudade do Brasil. Mas muita alegria em termos de musicalidade, de conhecer as coisas e tal. Fiz parte de algumas bandas e tudo. Fui para lá achando que chegaria lá e ia encontrar um blues muito do tradicional, porque eu era tradicional, não podia misturar nada. Besteira, cheguei lá, vi os caras bem velhinhos mesmo, aqueles caras do blues mesmo, aqueles coroas, misturando blues com hip hop, com funk, com soul. E aí eu pensei, poxa, se eles que são de lá, que essa música é deles entre aspas, porque eu acredito que música é uma coisa universal, ninguém é dono de nada não. Não é porque o baião é feito aqui que o baião é nosso, não. Acho que o baião é do mundo. Enfim, se eles misturavam e eles tinham todo esse respeito, essa obrigação de cuidar do blues, por que eu, brasileiro, cearense, fortalezense, tinha que ser tradicional? Então eu peguei, rapaz, vou misturar blues com baião, vou misturar blues com country, blues com soul, blues com coisas que eu gosto, né? E aí voltei, fiz a minha banda, solo, que na época eu nem cantava ainda, e chamei o Lucas, o Vladimir e o Cláudio, que até hoje são grandes amigos meus, a gente está junto sempre. Não gosto quando esse negócio fica vermelho, ó. 5 minutos e eu não passei do segundo slide ainda. Enfim, fiz a minha banda e com isso a gente começou a viajar bastante, né? As coisas começaram a se profissionalizar. Hoje em dia eu tenho uma produtora, uma assessora de imprensa, que é a Erika e a Dani, que graças a Deus elas entraram na minha vida, porque antes disso eu tocava, eu ensaiava, eu estudava em casa, eu fechava o show, eu mandava material para a imprensa, eu marcava o ensaio, eu ligava para os meninos, bora, acorda que ensaio hoje, passava música para eles, ia no lugar fechar show, dizia valor, chegava mais cedo para montar, tudo era eu, e eu não tinha mais tempo de estudar em casa, né? Então elas entraram na minha vida e a coisa ficou bem mais bacana. Então viajamos pelo Brasil inteiro, festivais no Maranhão, no Piauí, Pernambuco, Rio, São Paulo, Brasília, Espírito Santo, Minas, Ceará, porque não, a gente viajou, foi muitas cidades do Ceará, né? Passa. Esse dia foi bacana, esse foi em Rio das Ostras, foi um festival maravilhoso, estava chovendo e mesmo assim a galera chegou junto, foi muito gratificante. Nessa minha ida a Chicago, eu tive o prazer de conhecer meus ídolos, né, tocar com alguns deles, e um deles foi o Buddy Guy, que inclusive tem a assinatura dele ali na guitarra. E isso foi massa porque toquei com ele, fiquei morto de feliz, e resultou de que ano passado a gente abriu os shows da turnê dele aqui no Brasil, né? As pessoas perguntam, poxa, você ficou nervoso de tocar com o Buddy Guy? Eu fiquei muito feliz, mas nervoso não fiquei não. Eu toco com o cara desde que eu tinha 11 anos de idade, bicho, eu boto o CD dele lá em casa, eu conheço todas as convenções da banda dele, tudo. Foi moleza. Agora depois que terminou, rapaz, deu uma moleza assim, foi moleza de tocar, depois deu uma moleza no corpo assim, eu fiquei, caramba, toquei com o Buddy Guy. Esse ano fui para a Argentina, o produtor desse festival, que era o Blues Guitar Experience, ele conheceu meu trabalho pelo YouTube, e aí ele me convidou e tal, e foi massa, eu achei que ia ser bem tranquilo,
né, em termos de entender tudo. Rapaz, vou entender espanhol, é muito próximo do português. Não entendia nada. E foi massa porque foi uma agenda muito legal. Foram vários programas de TV e de rádio a semana inteira, fora os shows, né? Mas depois, assim, do terceiro, quarto dia, eu já estava falando um portunhol bem legal já. Projeto Casa do Blues, que vai entrar aqui agora em 3, 2, 1. Aí. Projeto Casa do Blues é um projeto que foi criado pelos membros da Blues Label, que é uma banda que tem aqui. E foi a minha primeira banda, não faço mais parte. Mas Leonardo, Roberto e eu, a gente teve a ideia de criar o nosso lugar para tocar. Porque a gente pensou, poxa, se não tem lugar para tocar blues, vamos criá-los. Não vamos criá-lo. E foi o que a gente fez, juntou as bandas de blues, percebeu que a união faz a força, né? Então juntou as bandas de blues aqui, criamos uma associação com CNPJ, tudo direitinho, começamos a escrever projetos, pegamos verba da prefeitura, do estado, e começamos a circular com blues pela cidade inteira, principalmente nos bairros mais afastados, de periferia, né? E a gente chegava com uma música que ninguém conhece, cantada com uma língua que não é a nossa, que é inglês, e as pessoas adoravam. E a gente chegou à conclusão, quer dizer, eu cheguei a essa conclusão de que existem dois tipos de pessoas, as que gostam de blues e as que não conhecem o blues. Porque quando você conhece, meu amigo, é cativante demais, é uma música muito bacana. Eu toquei aqui uma música bem tranquilinha e tal, mas o blues ele tem várias vertentes, né? Enfim, eu não estou mais tão ligado ao projeto, porque estou morando em São Paulo, mas à distância a gente fica fazendo o possível. Enfim, 1 minuto e meio. Eu queria dizer assim, que se você tem um sonho, se você acredita numa coisa, não ligue tanto para o que os outros falam, assim, se vai contra o teu sonho, né? Realmente corra atrás. Eu acho que se você faz uma coisa com carinho, com verdade, com amor, as pessoas vão gostar não exatamente de você, mas do que você faz. Elas vão se identificar com o que você faz, automaticamente vão gostar de você. Então, eu acredito que essa história de buscar um sonho tem tudo a ver com a busca pela felicidade, né? Mas o que eu recomendo e o que eu tento tomar como estilo de vida é não querer achar essa felicidade logo, né? Porque se a gente acha ela, e aí, depois disso? Qual é a força motriz que vai empurrar a gente, né? Então, eu acho que o grande lance é a gente aproveitar o caminho, né? Essa busca, os percalços que a gente tem, coisas boas, coisas ruins. Tive que resumir, mas na minha viagem em Chicago eu tive um bocado de coisa ruim. Mas, enfim, acredite no seu sonho, vá em frente, não queira achar a felicidade logo, pelo amor de Deus, deixe para achar quando estiver bem velhinho, que aí no caminho você aproveita um monte de coisa legal. E, para finalizar, nos meus 15 segundos, queria agradecê-los com um final de blues tradicional em 5 segundos. Obrigado.